Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais uma aula de História. Eu, professor Dalton. Pegue o seu caderno, procure um local agradável para estudar e não esqueça de fazer as suas anotações. Lembrando, eu quero o cabeçalho nas anotações, eu quero qual é a semana e qual é a aula que você está anotando. As anotações são dessa videoaula, não é para anotar do texto, não faça resumos, anote da videoaula. O que eu explicar, o que eu falar, isso é importante, anote. Se eu falar anote, anote, não questione, só anote. Vamos lá, pessoal, vamos falar aqui de um conteúdo novo. Vamos falar sobre o Renascimento. O que vem a ser o Renascimento? Imagine você que ao longo do tempo a humanidade começou a se desenvolver intelectualmente. Só que chegou um período que a humanidade parou. Simplesmente parou. A gente parou de pensar, parou de produzir como se produzia na antiguidade. E o homem vai retomar essa forma de ver o mundo, essa forma de pensar. E isso vai ser chamado de renascimento. É como se tudo aquilo que estava sendo feito renasceu. O Renascimento ele vai começar na Itália, anota isso, o Renascimento ele vai surgir na Itália, ele vai nascer na Itália. E da Itália ele vai se expandir para o resto da Europa. Por que ele vai surgir na Itália? Vai ter um monte de fatores ligados aí a quem vai financiar as artes, a economia da época, aos grandes artistas da época que vão estar na Itália. A gente fala que o Renascimento ele vai surgir lá no século XV, vai se estender até o século XVI. Então a gente tem um período para o Renascimento. Aqui, região da Itália, tá? Esse mapa bonito está em inglês, mas toda essa região aqui que forma uma bota e esta ilha faz parte da Itália. Vamos lá. Por que na Itália? Vamos falar das condições favoráveis. Primeiro que a Itália estava dividida entre vários estados, né? Como se fosse um país já propriamente dito, apesar de que só vai ser um país como nós conhecemos muito tempo depois. Mas essa região da Itália estava dividida em vários estados e estados bem ricos, bem prósperos. Quando a gente estava falando sobre o comércio, a gente entendeu que muitos produtos que saíam das Índias chegavam primeiro na Itália e da Itália eram distribuídos para o restante da Europa. Logo, isso fazia com que essas regiões fossem regiões muito ricas, muito prósperas. Aqui, alguns desses estados rivalizavam entre si, então existia uma disputa para demonstração de riqueza, demonstração de poder. Havia muitos mecenas. Os mecenas são os patrocinadores, são as pessoas que pagavam para os artistas trabalharem. O artista, para produzir a sua obra, ele precisa de tempo, ele precisa de dedicação. Se a pessoa trabalha e pratica arte, ela não vai conseguir dedicar e fazer alguma coisa, né, com qualidade. Então esses mecenas são as pessoas que pagavam para os artistas produzirem pinturas, esculturas, invenções e um monte de coisas mais que a gente vai ter nesse período aí. Um outro ponto, havia inúmeros vestígios da arte greco-romana e bibliotecas com cópias de manuscritos da antiguidade. Quando vocês estudaram lá no sexto ano sobre Roma, Roma foi desenvolvido nessa região da Itália. O Império Romano começou aí. Então, boa parte daquela arte que é chamada de arte greco-romana, porque vai pegar parte da cultura grega e parte da cultura romana, vai ser reproduzida dentro da Itália nesse período do Renascimento. Então a gente vai pegar muito daquela cultura da antiguidade, cultura grego e romana, e vai trazer agora para um período de renascimento. O homem vai voltar a ser o foco da história. Uma difusão aqui que a gente vai ter das ideias, ela vai ser graças às invenções que vão existir durante o período renascentista. E uma das invenções vai ser a imprensa de Gutenberg. Qual que é a ideia? Imagina você que todos os livros, todos, sem exceção que existiam até o ano de 1500, praticamente, um pouquinho antes, eram feitos à mão, um a um. Existiam os chamados monges copistas. Anota isso. Os monges copistas faziam cópias de livros. Ele pegava um livro e copiava o livro palavra por palavra. Só que vai chegar esse cara aqui, ó, o Gutenberg, e vai criar uma máquina que ela fazia uma cópia. Aí você fala, professor, ele inventou uma máquina de Xerox.
bem parecido, só que muito mais simples, onde eles tinham que montar as palavras, né, com os bloquinhos e tudo mais, e fazer uma cópia folha a folha. Então ele podia fazer 100 cópias de uma folha naquela máquina, ele podia fazer 200 cópias, e dessa forma, copiar um livro se tornou algo muito mais rápido. Isso foi importante para difundir o conhecimento por toda a Europa. Mas aí tem aqueles pontos, mas nem todos sabiam ler e tudo mais. A gente vai ver que outros fenômenos que vão acontecer na Europa vão induzir as pessoas a ter um maior conhecimento. Até porque, durante a Idade Média, a igreja não queria que as pessoas tivessem conhecimento. A igreja não buscava ensinar as pessoas, porque se eles aprendessem a ler, por exemplo, eles iam começar a ler a Bíblia e entender que a igreja não estava fazendo da forma como era para ser. De palavra bem simples, a igreja mentia para o povo naquela época, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente quando a gente falar sobre o protestantismo. Seguindo, no século XV a gente vai ter aí os descobrimentos relacionados às grandes navegações, a gente vai falar também sobre o homem se lançando ao mar, o homem tentando conhecer o mundo cada vez mais, expandindo, né, os seus horizontes. Tecnologias que vão surgir nesse período, tudo isso ligado ao renascimento, ao homem pensar diferente, ao homem pensar além daquilo que estava limitado. À medida que o homem descobria novos mundos aí, ele descobria a si próprio. E aqui vem um porém. Durante 1000 anos, vamos pôr 1000 anos, a Igreja Católica dizia como o homem devia pensar. O pensamento do homem estava ligado à fé. O pensamento do homem era um pensamento religioso. Só que vai chegar num período do renascentista que as pessoas vão começar a pensar de forma mais racional. Ele vai começar a pensar fora do que a igreja dizia. E isso vai trazer o homem para o centro da história, para o centro da sua vida. Antes, Deus estava no centro da vida do homem, agora a gente vai tirar Deus e vai colocar o homem, onde ele vai pensar mais nele. Se eu fiz alguma coisa e deu errado, não foi porque Deus quis que desse errado, foi porque eu fiz aquilo e aquilo gerou uma consequência pelo meu ato. Isso vai fazer com que o homem pare de colocar como centro das explicações algo religioso. Ele não vai ter mais a fé como uma explicação, ele vai ter agora a própria atitude do homem, aí o pensamento racional, como algo que gerou aquele problema. Desse jeito, a gente vai ter uma nova mentalidade. A gente sai do teocentrismo, Deus no centro das coisas, anote, para o antropocentrismo, o homem no centro das coisas, o homem no centro de tudo. Se algo deu errado, culpa de quem? É de Deus ou do homem? Não, quem fez foi o homem, então a culpa é do homem. Se algo deu certo, quem fez aquilo dar certo? Deus ou o homem? O homem. Então a gente vai ter aqui um período onde as pessoas vão colocar o homem como centro de tudo e esse homem vai justificar os seus atos pelas próprias ações. Ou seja, se algo aconteceu foi porque eu fiz com que aquilo acontecesse, não buscando mais a religião como resposta. Isso daqui também vai se representar na forma de fazer arte, que eu também vou destacar aqui dentro dessas explicações. O homem só pintava obras religiosas, obras ligadas à Bíblia, a passagens religiosas. Agora o homem vai passar a representar o próprio homem, né? Aqui a gente tem uma imagem famosa que é o homem vitruviano, que ele vai mostrar todas as proporções do corpo humano, ele vai tentar trazer o princípio do nosso corpo, da nossa anatomia. A gente vai ter artistas que vão estudar muito além da pintura. O cara vai estudar como é que é o corpo humano, o cara vai estudar matemática, vai estudar física, ele vai estudar sobre os planetas. Ele não é um artista limitado, ele é um artista que pensa de forma muito ampla, e para ele pensar de forma muito ampla, ele vai estudar muito. Os artistas do período renascentista eram totalmente além do seu tempo. Aqui a gente vai ter os valores que vão se destacar dentro do Renascimento. Primeiro aqui que a gente vai destacar é o antropocentrismo. Vamos lá, ó. Deus escolheu o homem e, colocando-o no centro do mundo, disse-lhe: és tu que, segundo os teus desejos e o teu discernimento, podes escolher. Aqui é um texto de Pico della Mirandola sobre a dignidade do homem, ó, finalzinho do século XV. Qual que é o conceito do antropocentrismo? O homem passou a estar no centro do universo e das preocupações humanas. Tudo é feito à medida do homem, para o bem-estar do homem e para a sua valorização. Sabe aquela galera que passa a semana inteira reclamando das coisas? Ai, Deus não me ama, Deus não fez isso por mim. Será que essa pessoa está fazendo por ela?
O pensamento renascentista dizia que se eu quero algo, eu tenho que fazer este algo, porque eu estou no centro das decisões. Eu sou responsável pelas minhas ações. Então eu não tenho que culpar outras pessoas. Eu, como homem, estou no centro do universo aqui e tudo acontece porque eu faço com que essas coisas aconteçam. Então a gente não vai ter mais aquela visão de que tudo está relacionado à fé. Aqui o homem vai passar a assumir mais a postura de homem e as suas atitudes. O individualismo também vai ser uma característica que vai surgir dentro desse período renascentista. Como eu disse, o homem agora está no centro das decisões, então o homem tem que começar a pensar mais o que ele tem feito e não botar a culpa nos outros. Perceba? Mas eu não estou dando conta. Será que você está tentando ou você está esperando que alguém faça por você? Olha aí, ó. Coloquei-te no centro do mundo para que daí pudesses facilmente observar as coisas. És tu que, pela tua livre vontade, podes escolher o teu próprio modelo e a forma de te realizares. Pela tua vontade, poderás descer as formas degradadas da vida que são animais. Pela tua vontade, conseguirás alcançar as formas mais elevadas que são divinas. Sobre a dignidade do homem. Aqui é o conceito do individualismo. Você pode ser o melhor aluno de qualquer escola de qualquer país. Depende de quem? De mim? Não, depende de você. Esse é o conceito do individualismo. O homem tem capacidade para escolher e decidir por si próprio, para pensar por si próprio e passa a valorizar-se e acreditar nas suas capacidades. Você é capaz se você acreditar que você é capaz e você fizer por onde. Você tem que fazer. Você, indivíduo. Não é as pessoas que têm que fazer por você, não é a religião que tem que fazer por você. O conceito renascentista do individualismo diz que você é capaz de fazer conforme as suas próprias capacidades. Bonito, né? Aqui nós temos o classicismo, que está ligado lá à cultura greco-romana, como eu falei para vocês, ela vai ser resgatada. Eles vão pegar tudo aquilo que era belo, que era formal, e vão trazer de volta. Os romanos, os gregos, eles eram muito ligados à beleza do homem e não à religião. Eles representavam a si mesmos da forma mais perfeita possível, fisicamente dizendo aqui essas características. Aqui no texto ele diz: no nosso tempo todas as matérias nos interessam. Aprendemos grego, hebraico e latim. Considero indispensável que aprendas estas línguas. Pessoal, quanto mais o homem estudava, mais ele queria aprender, mais ele queria conhecimento. Os artistas renascentistas não eram limitados. Você fala, hoje eu sou bom em futebol. Se fosse naquela época, o cara era bom em futebol, judô, basquete, canoagem, ele ia aprender um monte de coisa, porque ele sabia que cada uma dessas tinha uma importância. Como eu disse, o gosto pela cultura clássica, pelas línguas grega e latina, pelos pensadores clássicos, pela arte e literatura clássica, pelos valores clássicos que valorizavam o homem. Classicismo. Vamos resgatar toda aquela cultura dos primeiros grandes povos aí da antiguidade. Naturalismo. Aqui a gente vai ter o interesse pela natureza física e humana em todos os seus aspectos. Eles vão estudar o quê? Biologia, vão estudar física, vão estudar química, porque eu preciso entender o mundo para entender o homem, para entender como as coisas funcionam. Não posso simplesmente falar, chove porque Deus quer que chova. Por que chove? O corpo humano funciona porque Deus quer que funcione. Como funciona? De que maneira funciona? Como eu posso ligar uma coisa à outra? Então esse homem do período renascentista ele vai buscar essas respostas. Vamos lá. Quanto à natureza, quero que estudes cuidadosamente. Deves conhecer os peixes que enchem os mares e as aves que voam nos céus, as árvores de todas as florestas e as ervas de todos os campos, os metais ocultos no ventre da terra e as pedras preciosas de todos os continentes. Olha que bonito. Olha o quanto de informação esse cara traz. Ele fala de peixes, aves, plantas, minérios e diz que isso é importante a gente entender. Como é que a gente vai saber como funciona uma coisa, para que serve uma coisa, sem estudar a respeito? Depois, mais cuidadosamente ainda, estuda os livros dos médicos gregos, árabes e latinos e através da prática da anatomia, olha aí, ó, isso aqui é extremamente importante, o homem vai estudar bastante supletivo. O homem vai estudar bastante anatomia. Procura conhecer esse outro mundo que é o homem.
Pulmão, coração, fígados, rins, para que serve cada órgão, você sabe? O homem do Renascimento ele vai estudar as pessoas. Ele vai pegar um corpo humano e ele vai medir o tamanho da mão, o tamanho do antebraço, o tamanho do braço, o tamanho do cérebro, como que isso funciona, como aquilo não funciona. Ah, ele está doente, mas ele está doente por qual motivo? Ele vai estudar anatomia. Para quê? Para fazer desenhos, pinturas, esculturas, para representar o homem de forma perfeita. Ele não vai fazer um boneco de palitinho, ele vai desenhar o homem na sua forma mais perfeita possível, buscando ao máximo representar o homem como ele de fato é. Bonito, né? Eu não sei desenhar, desculpa. Experiencialismo. Como as coisas funcionam? Gravidade. Joga uma pedra para o alto, ela vai cair. Como que eu sei que a pedra vai cair? Porque eu vou fazer essa experiência 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. E se todas as vezes que eu fizer isso ela cair, eu estou fazendo uma experiência, eu estou testando algo. E a gente vai ver que o período renascentista, eles não vão aceitar as respostas prontas que a religião dava. Eles vão buscar experimentar as coisas para de fato saber se aquilo funciona da forma como é dito que funciona. Nunca os nossos antepassados imaginaram que viria o tempo em que o Ocidente conheceria o Oriente como agora conhece. Os escritores antigos escreveram sobre isso tantas fábulas que se pensava que se fosse possível navegar até o Oriente. Como a experiência é a mãe de todas as coisas, por ela soubemos radicalmente a verdade. Necessidade de comprovar pela observação e pela experiência qualquer facto antes de aceitar como válido. Valorização do aspecto prático do conhecimento. Pessoal, como é que eu digo que algo funciona? Fazendo ciência. Eu vou testar e testar e testar e testar. Se eu falo que um remédio funciona, para ele chegar numa farmácia, ele foi testado inúmeras vezes para aquela doença. Se eu falo de uma vacina, um exemplo que a gente tem aí na humanidade há muito tempo, aquela vacina antes de chegar no homem, ela foi testada inúmeras vezes. Não é uma coisa assim, eu vou pegar esta planta e ela funciona. Por que funciona? Porque eu disse que não funciona. Não. Cada um desses experimentos, eles vão trazer aí para o homem uma resposta, mas para isso eles são testados inúmeras vezes. Ciência se faz com testes e testes e mais testes. E o homem do Renascimento sabe disso. Aqui a gente tem um espírito crítico. Se alguém julgar que falo com mais atrevimento do que verdade, venha inspecionar comigo as vidas humanas. Este mete no ventre tudo quanto ganha, poucos dias depois passa fome. Aquele que não vê a felicidade senão no sono e no ócio. Os negociantes mentem, roubam, defraudam, enganam e consideram-se pessoas muito importantes porque andam com os dedos cheios de anéis de ouro. O que é o espírito crítico? O homem vai pensar por si próprio e também vai questionar. Lembra, filosofia ele vai tratar muito esse conceito do questionar. Por que tal coisa é assim? Por que tal coisa é daquela forma? Por que isso tem que ser assim ou daquele outro jeito? A igreja não permitia que o homem questionasse. O Renascimento ele vai bater muito de frente com essa questão da religião, que busca a resposta através da fé, enquanto o Renascimento vai buscar esse pensamento mais racional, mais ligado à ciência. Em vez de aceitar como um dado adquirido, até o saber tradicional passa a ser questionado. Até aquilo que parecia ser óbvio, o homem vai questionar. E vai ser nesse período que o homem vai fazer inúmeras descobertas científicas, porque ele vai pegar uma coisa que parecia óbvia para todo mundo e vai falar, não, não é assim. Um conceito, por exemplo, científico, que a Terra tinha um formato plano. Pessoal, há 500 anos atrás... 500 não, a mais, há 2.000 anos atrás já tinha filósofo que já tinha provado o tamanho do planeta Terra como uma massa esférica. E aqui nesse período a gente vai ter cientistas que vão conseguir confirmar isso. Então o homem não vai pegar uma informação que para todos era um fato e vai aceitar. Ele vai buscar através desse espírito crítico, do experimentalismo, vai trazer essa resposta, de um conceito que parecia absoluto, mas não, existiam outras respostas. De forma resumida aqui, os valores do Renascimento vão ser o antropocentrismo, individualismo, classicismo, naturalismo, experiencialismo e o espírito crítico. Conceitos esses que eu pontuei cada um para vocês. Se quiser anotar aí agora no final da sua anotação, coloca aí, porque isso é importante. Mas é interessante que você saiba o que é cada um deles. Espero que você tenha gostado da aula. Faça sua anotação caprichada.
né? Se quiser voltar lá e deixar um recado, uma dúvida, qualquer coisa, estamos aí para ajudar. Até a próxima aula.